Olá, estamos começando mais um podcast Plano Business. Aqui nós temos a alegria de receber uma pessoa que inspira pessoas e impulsiona negócios. Um jovem talento cearense que tem feito um brilhante trabalho por onde passou. E para apresentar o Rodrigo Dandan, meu parceiro. Aliás, estava com saudade de você, Dandan. Fazia tempo, né, Pepeu, que a gente não estava aqui junto. Mas hoje o Rodrigo vai contar um pouco da nossa história, mas eu queria que você apresentasse o Rodrigo, Dandan, formalmente. Cara, o Rodrigo é um grande amigo nosso, né, Pompeu, em comum, né, há muitos anos, adoro o Rodrigo, a família dele inteira, ele sabe disso. E o Rodrigo tem um case incrível pra gente conhecer melhor aqui, cara, que é a Positive Company, né, que é uma empresa que atua na área de alimentos saudáveis, com marcas como a tal da Castanha, a Plant Power e a Possible. E o Rodrigo é cofundador e CEO da Positive Company. E tem uma história bacana também, morou muito tempo em São Paulo, trabalhou no mercado financeiro, tem uma bela passagem aí na área... Brilhou também lá na New Sedan, né? New Sedan, trabalhou no grupo aí grande, com cargo de C-Level, enfim. E tem GV, marketing, economia, enfim, é um cara super preparado. Rodrigo, já vou engatar logo um aqui, Pepeu. Cara, obrigado pela tua presença, né? Já vou engatar aqui pra gente não perder tempo. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, né, profissional, Rodrigo, e já linkando também dessa, como é que surgiu esse modelo tão bacana de negócio, né, que é a Positive Company, cara. Sem dúvida. Primeiro, prazer estar aqui com vocês aí, Pompeu, Dandan, amigos de longas datas, né? Mas eu até estava participando de uma outra entrevista semana passada e foi interessante que eu lembrei um pouco até da minha infância e adolescência. O pessoal perguntando, você já sabia o que você queria fazer antes? Né, o tipo de trabalho que você ia querer ter? Eu só tinha uma certeza, desde que eu estava no final da escola e ainda indo fazer vestibular, que eu queria fazer GV. Então, assim, não era dúvida de qual universidade fazer, de qual faculdade fazer. Isso eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer GV. Você queria aquela escola? Eu queria aquela escola, eu tinha colocado na minha mente que era a melhor faculdade de administração que eu podia fazer, e eu queria ser empresário. E, para mim, aquilo estava muito claro. Eu desenhava no caderno o logo da EASP, lá, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da GV. Então aquilo para mim já estava muito claro na minha cabeça. E hoje tem um pouco de moda, né, falar que tem TDAH, tem isso, tem aquilo. Eu acho que eu sempre tive TDAH. Eu sempre tive hiperfoco no que eu queria fazer e continuo tendo até hoje. E para mim, naquele momento, o foco era aquele. Eu pegava todas as provas antigas do vestibular da GV, estudava todas elas, os livros que eles falavam que deveriam estudar para cair no vestibular, mergulhei em cima deles, né? E na época que eu prestei vestibular, eu fui um dos poucos alunos a passar sem ter que fazer um semestre de cursinho a mais para poder entrar lá na GV. Só que muito novo, eu acabei, você acredita que mesmo tendo essa vontade toda, não indo. Aí dou graças a meu pai, que na época teve a visão. Ele pagou 6 meses de GV para mim sem eu ir. Eu estava ainda, tinha acabado de passar, adolescência, muita festa, os amigos, e fiquei com medo de ir num primeiro momento. E aí, meu pai bancou a faculdade 6 meses sem eu ir, e eu consegui depois raciocinar melhor, e aí falei, não, eu vou. E aí não tive que fazer outro vestibular, obviamente, porque ele estava lá pagando a faculdade, acabei indo, e foi uma maravilha, realmente foi um divisor de águas aí para a minha vida. Enquanto estava lá, estagiei e fui trainee da Ipiranga, tanto na Ipiranga Química, depois Ipiranga Petróleo, e aí passei na área de marketing, e depois falei, não, vou agora para o mercado financeiro, entender um pouco também como é que funciona. E aí foi, como o Dandan falou, tive passagem aí pelo BBA, depois o BBA foi adquirido pelo Itaú, participei lá do processo de união das empresas, de mudança, inclusive, de local físico, estrutura, e acabei sendo efetivado lá no Itaú BBA, depois de passar pela área comercial, área de crédito, área de mesa de câmbio, tesouraria, acabei ficando na mesa de Comex um tempo, e resolvi, depois de um tempo, voltar para Fortaleza.
Aí foi aí que você foi para New Sedan? Aí eu fui para Newland. Eu tinha feito na GV 2 especializações, eu já me formei com 2 especializações, uma era em marketing estratégico e outra em finanças. Então tinha 2 vertentes diferentes aí para seguir. E quando eu vinha para Fortaleza, eu já vinha praticamente com um lugar certo para trabalhar no marketing, numa multinacional. Quando o meu tio Luiz Teixeira, ele soube, e ele falou, não, se você vai trabalhar em marketing, esquece, vai para lugar nenhum não, você vai trabalhar comigo. Vai aqui estruturar a área de marketing da Newland. A Newland, na época, era uma loja pequenininha, era ali na Abolição. Pertinho do nosso iate. Pertinho do iate. Continua lá. Continua lá, até hoje. E era só aquela loja. Só aquela loja. E o grupo de lá para cá, ó. E aí a gente trabalhou junto durante vários anos, entrei lá para fazer essa área de marketing funcionar, depois implementei a área de F&I, né, que é seguro, financiamento, consórcio, e acabei virando diretor comercial do grupo, e depois eu fui ser CEO da divisão de luxo de importados, né, que envolvia Mercedes, Jeep, Chrysler, Harley Davidson. Então acabou que a gente teve uma separação, uma divisão lá, e eu acabei tocando essa área por um tempo, até que, né, num convite aí do meu pai com o meu irmão, com o Felipe, o meu pai, ele tem uma indústria de castanha de caju há mais de 30 anos, né, e ele entendeu que naquele momento, ele no ida dos Estados Unidos, ele viu o leite de amêndoa crescendo muito por lá. E aí ele falou, bom, por que a gente não faz então um leite de castanha? Vai ser muito melhor, nutricionalmente falando, mais saboroso, e agrega valor aqui para a indústria, né? E aí ele chamou meu irmão, o Felipe, morava em São Paulo na época, o Felipe topou o desafio, e ele iniciou o projeto de desenvolver o leite à base de castanha. Só que o Felipe, ele é muito perfeccionista, ele não quer ter só mais um produto, ele quer ter o melhor produto. Ele tem um foco muito grande em ter realmente não só a melhor qualidade, mas o melhor produto possível que a gente pode ter no mercado, não só brasileiro, mas mundial. E passou um ano tentando desenvolver um leite vegetal que não tivesse aditivos, porque lá nos Estados Unidos, né, embora sempre tudo nasça primeiro por lá, o leite vegetal ele é um produto que é muito cheio de aditivos, é quase que uma água saborizada com um monte de vitaminas ali, espessantes e conservantes. E o Felipe falou, não, a gente vai lançar, mas vamos lançar algo diferenciado. Então a gente foi a primeira empresa do mundo a lançar um leite vegetal com 2 ingredientes, só água e castanha de caju, e mais nada. E aí nesse processo o mercado adorou, as nutricionistas, os prescritores, os médicos amaram o produto, porque não existia nada daquilo no mundo, tão puro, tão clean label, como a gente fala, e o produto começou a pegar. Né? O Felipe fazia tudo no início, fazia visita nutricionista, ia no supermercado, apresentava o produto, e aí chegou num ponto de que a gente viu que dava para crescer, porque estava pegando, tá? Os consumidores estavam gostando, o sabor era bom, o branding estava bonito, e aí eles foram lá na New Sedan conversar comigo e falaram, Rodrigo, acho que está na hora de você se juntar aqui com a gente, vamos fazer esse negócio dar certo. Eu falei, vamos lá. Então eu conversei com o Luiz Teixeira, continuo sócio dele até hoje, né? A gente contratou executivos, depois a Gabriela assumiu a área comercial, continuo lá na sociedade, mas saí do dia a dia. Isso foi mais ou menos em 2017, aproximadamente. Rodrigo, eu ia perguntar quando tinha sido isso, porque passa muito rápido, né? A tal da castanha iniciou em 2015 e isso era mais ou menos 16 para 17, se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Quase 10 anos aí. Quase 10 anos. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi a gente estruturar uma área comercial, porque até então a gente era mais comprado do que a gente se vendia. Né? A gente não tinha nenhuma equipe na rua, não tinha uma equipe de representantes, não tinha vendedor, não tinha um gerente, não tinha nada. Realmente era uma coisa mais interna. Como se fosse mais um foco em produto, né, em uma estruturação interna e menos mercado, né? Rodrigo, você já falou do seu TDAH, você está indo muito rápido. Eu quero saber um passo a passo aí. Porque dentro dessa questão da inspiração, esse mercado que você atingiu,
eu tenho certeza que nesse novo momento que o mundo vive, com as redes sociais, com o Instagram, com os sites, ele ajudou você a catapultar teu produto, né? Porque ele te deu uma outra dimensão. E você começou a colocar seu produto através de influências, através das suas viagens, que eu acompanhei algumas. Você levava o produto, mostrava ali, e às vezes encontrava uma pessoa que tinha feito, até você culminar com o negócio com a Três Corações. Eu queria que você fosse mais lento aí dessa sua saída do Grupo New Land, a saída física, né, já que você continua sócio, até a estruturação da tal da castanha, passando pelos plant-based, os seus produtos lá, que fazem tanto sucesso, essa coisa do esporte, que também fez um fit muito grande com teus produtos, e a importância da virada de chave com a chegada junto com o grupo Três Corações. Show. Então vamos lá. Então, quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu fiz foi estruturar uma área comercial. A gente contratou um gerente nacional de vendas que vinha já da indústria, que já conhecia o mercado, já tinha entrada, já tinha uma rede de representantes que ele conhecia, então a gente passou a ter representantes comerciais no Brasil inteiro, né? E a partir daí a gente começou realmente o foco em vender os produtos, em colocar a tal da castanha, principalmente nas maiores redes, nas redes mais premium, né? E aí uma das primeiras redes que a gente teve produto foi nos Mercadinhos São Luís, aqui em Fortaleza, no Pão de Açúcar, nacionalmente, né, e em outras redes aí bem importantes. E a gente teve um mérito de conseguir fazer muito barulho, como você bem falou, sem ter verba de marketing. Naquela época a gente não tinha, né, o produto foi desenvolvido, incubado dentro da indústria de castanha, a gente não tinha uma empresa para aquilo, a gente estava ainda incubado ali dentro, e o que a gente tinha que fazer era, com os recursos que a gente tinha disponíveis, que era nenhum em termos de marketing, fazer o produto girar. E muito mais naquela época do que hoje ainda, os influenciadores eles entregavam muito, né? As mídias sociais, aí, o Instagram, eles não tinham esse bloqueio que tem hoje, de que limitam muito o alcance dos influenciadores. E a gente conseguia fazer muito barulho ao conseguir, sem investir, só mandando produtos e conversando e entrando, vamos dizer, naquele ciclo daqueles influenciadores, fazer um product placement ali, fazer eles usarem os produtos e as pessoas começarem, pô, o que é isso? Né, junto com um trabalho educacional muito forte, porque ninguém entendia direito o que era aquele produto no início. Né, como a gente foi a primeira marca, vamos dizer, praticamente no mercado, naquela época só tinha leite de soja e não era um sabor muito bom, o pessoal se perguntava, o que é isso? É um suco de caju, um suco de castanha? Ninguém entendia para que servia aquilo. Né? Então, as mídias sociais, o mundo digital, ele serviu muito para a gente educar, né? Mostrar o que era o produto, além de divulgar o produto, obviamente, mas também para o consumidor entender, né, a razão pela qual aquele produto existia. E nesse início, o mercado era muito pequeno, óbvio, a gente estava construindo o mercado, e a maioria do público era um público que tinha algum tipo de restrição alimentar, seja ela uma intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite, ou uma pessoa vegana, né, que não consome leite, etc. Não consome nenhum produto de origem animal. E é interessante ver a evolução do mercado de lá para cá, porque hoje esse público ele continua sendo muito importante para a gente, é o público que traciona, vamos dizer, mais, que tem mais tração, mas ele representa entre 7% e 10% da venda apenas. Quer dizer, esse outro restante de 90%, 93% foi um mercado que foi construído de pessoas que não tinham nenhum tipo de restrição, mas viram nos produtos uma possibilidade de ter mais saúde, de ter uma alteração positiva no seu dia a dia. Mais disposição, menos estufamento, né? Muita gente comenta com a gente que tinha muita rinite alérgica, parou de ter depois de trocar o leite animal pelo leite vegetal. Então a gente tem muito relato muito legal, muito importante, que a gente recebe todos os dias de pessoas falando em como algum produto nosso transformou a vida dela. E isso foi uma mudança muito legal que a gente sentiu aí nesses anos aí até 2020. Estou lembrando aqui da data que você quer que eu fale
da Três Corações. Eu acho que é um ponto muito relevante, né? Assim, bom ponto, Pompeu, belo ponto esse, que é um case relevante, a JV, a união, né? Que a gente vai entender aqui melhor em detalhes com o Rodrigo, da Positive Company com o grupo Três Corações, né? Conta pra gente, bastidor, Rodrigo, como é que foi essa aproximação e como é que tá o modelo de negócio hoje? Vamos lá. Então, isso aí era entre 2015 e 2020, né? E com essa estratégia de maior agressividade comercial, como a gente não tinha muitos clientes, a gente aproveitava-se disso para fazer algumas ações importantes, né? Dentro do Pão de Açúcar, dentro do São Luís, dentro do Zafari lá no Rio Grande do Sul, Verde Mar lá em Belo Horizonte, de ter uma exposição mais forte dos produtos. Os produtos ficavam em paredões, era o único tipo de estratégia que a gente usava e não era estratégia com investimento financeiro relevante, mas obviamente que com um desconto nos produtos para o supermercado dar aquilo em contrapartida. Então a nossa verba de marketing, como eu falei, como não existia, a gente tinha que pensar e bolar estratégias para ficar conhecido, para as pessoas verem o produto nas lojas. E isso chamou a atenção não só das pessoas, né, que queriam consumir o produto, mas do mercado de maneira geral, que começaram a ver aquele produto se destacando nas gôndolas e as embalagens são muito chamativas, muito coloridas. E a gente em 2018 para 2019, já com a empresa um pouco mais robusta, o faturamento um pouco maior, mas ainda pequena, a gente começou a receber muita visita, né, aqui em Fortaleza mesmo, de fundos interessados em fazer algum tipo de investimento no negócio, etc. Até que chegou um ponto em que a gente falou, pô, não dá para toda semana ter alguém aqui tá desfocando a operação. Mas no meio desse processo, uma coincidência interessante, a gente pediu o contato do Pedro, que a gente queria marcar uma reunião com ele, o Pedro Lima, que é Cara, sensacional, né? presidente da Três Corações, gente boa demais. A gente não conhecia ainda nessa época, para fazer algum tipo de produto em parceria com eles, já que eles tinham o café, o maior, né, produtor de café do Brasil, a maior empresa de café do Brasil, e a gente tinha o leite vegetal, quer dizer, tinha uma casadinha boa para fazer de produtos. E, coincidentemente, na mesma semana que a gente estava querendo pegar o contato dele, a gente recebeu um e-mail de um banco falando que ele queria nos conhecer, querendo marcar uma visita. Isso foi uma atração de mão dupla, vamos dizer assim. E aí tivemos uma primeira conversa com ele, nós falando de produto e ele querendo nos conhecer, para conhecer um pouco mais do negócio, né? Ele com uma visão diferente da nossa, que estava querendo mais falar sobre alguma parceria de produto. Mas a gente aproveitou esse gancho para fazer um processo estruturado, né? Já que tinha tanto fundo querendo investir e o Pedro, a gente entendeu que também estava querendo fazer algum movimento, a gente falou, não, vamos estruturar isso melhor. E aí numa conversa, num dos jantares lá que eu sempre saio para jantar em São Paulo quando eu estou por lá com algum amigo, a XP estava inaugurando o braço de M&A, isso em 19 para 20. IB lá, né? No IB. E aí eles falaram, deixa com a gente toca isso aqui. Aí eu falei, então tá bom. Vocês não vão me cobrar nada? Não vamos cobrar nada. Empresa pequena, a gente sabe. Mesquita. Mesquita na época, o Rodrigo Toledo, a Ana. Grandes amigos. E aí falaram, o Furla, vamos fazer aqui. Se der certo, aí você paga um percentualzinho ali pra gente. Se não der, não tem que fazer nada. Eu falei, opa, desse jeito tá bom. Porque se der certo, vai ter que ser bom, né? E aí eles nos ajudaram nesse processo todo. E no final a gente teve muitas propostas muito boas, até muito altas de fundos. Mas a gente, desde o começo, entendia que não era com fundo que a gente queria lidar. A gente não queria só pegar dinheiro para acelerar e depois vender o negócio. Isso acaba sendo aquele parceiro financeiro, né? Exato. Um cara desse é um parceiro estratégico que contribui com a logística da operação, né, Rodrigo? E então a gente acabou, resumidamente, optando, né, pela parceria com a Três Corações, e não só pela questão financeira, até porque a questão financeira foi a menor
que a gente tinha, mas muito mais pensando no longo prazo, nessa parceria estratégica, na possibilidade de escalar mais rápido com a rede de distribuição que eles teriam, né? Então, a gente via pontos muito mais positivos no longo prazo do que... Esses pontos se concretizaram hoje, Rodrigo? Sem dúvida. E só um ponto a mais que foi muito importante nessa nossa decisão foi que eles eu digo porque eles são 3 irmãos, nós éramos 3, eu, o Felipe, meu irmão, e o meu pai, o Antônio José, e eles também 3, né? O Pedro, o Vicente e o Paulo, 3 irmãos que tocam lá o negócio. E a gente tinha uma sinergia de valores muito grande também, não era só sinergia de negócio. Isso é tudo, né? Então, assim, a gente enxergou neles uma sinergia de valores muito próximos aos nossos, são muito trabalhadores, muito humildes, muito simples, e que estão dentro do negócio o tempo inteiro. Então isso foi fundamental para que essa união se concretizasse. E como você perguntou, e aí, né, como é que tá indo? De 2020 para cá, nós crescemos mais de 10 vezes, quase 12 vezes, e já não era uma empresa tão pequena, já era uma empresa média. Então isso foi um fator muito positivo para a gente. Eles nos ajudam muito no estratégico, no pensar, né, dão muito suporte, além do operacional na parte de vendas e distribuição. E a gente foca muito mais no core da empresa, que é marketing, que é inovação, né, pesquisa e desenvolvimento de produtos. E a gente, com isso, foi capaz de lançar muitos outros produtos e outras marcas de lá para cá. Muito legal. Rodrigo, e por falar em produtos, quais são os principais produtos da empresa hoje? Inclusive, falando também em inovação, eu soube que recentemente também vocês produziram um produto à base de pó, né? E até perguntei ali, isso aí não dá problema no aeroporto? Assim, a linha Jungle é uma das linhas que mais crescem hoje, né? A linha de hidratação funcional, e o pó que você está falando o mesmo Jungle de garrafa, a gente lançou ele agora na versão em pó. É um trabalho um pouco maior do que empresas que têm alimentos tradicionais, porque a maioria delas, para fazer uma bebida de hidratação, já partem de pó, que são isolados, químicos, etc., para colocar dentro da água e fazer a garrafa. Nós não, nós usamos no Jungle alimentos reais. A gente usa suco, a gente usa água de coco, a gente usa tapioca. Então a gente tem que fazer o processo inverso, do líquido transformar em pó. Então o nosso pó ele dá um pouco mais de trabalho para ser feito, né? A gente tem que fazer a secagem da água de coco, né? Liofilizar os sucos, as frutas e por aí vai. Mas falando aí do nosso portfólio hoje, a gente tem basicamente 4 marcas, só que daqui a pouco eu conto por que vão ser 5. A gente tem a tal da castanha, que é a marca principal, com maior faturamento, vamos dizer aquela vaca leiteira que já está há mais tempo, mais estabilizada, que são os leites vegetais, então é uma marca de leites vegetais e de produtos lácteos vegetais, vamos dizer assim. A gente tem creme de leite, vai lançar um molho, eu não posso ainda dizer qual vai ser lançado. Com spoiler fica mais animado. Só tem nós aqui, né? O creme de leite é um creme de leite de amêndoas. A gente lançou agora, semana passada, na Naturaltech, um leite condensado de castanha de caju. Temos a linha Mini, que é uma linha infantil, né, que você pode trocar o achocolatado do seu filho, o leitinho ali que ele toma no lanche, por uma versão saudável, com 1/5 do açúcar que teria, né, orgânico. Então faz toda a diferença aí na alimentação das crianças. Fora a linha de leites, que a gente tem hoje a maior base de leites vegetais do mundo, Clean Label. Então a gente tem coco, castanha, amêndoa, aveia, tem para todo gosto e para todo tipo de ocasião. Na tal da castanha, então, esses são os produtos principais. Fora a tal da castanha, a gente tem a Plant Power, que é a marca de suplementação natural e saudável. E por que eu falo isso? Mas todo suplemento é saudável. Não. A maioria dos suplementos, eles são feitos com aditivos artificiais, com adoçantes artificiais. Então a mesma coisa que existe no alimento, existe no suplemento. E o nosso papel é trazer essa mesma naturalidade nos produtos que a gente teve com a tal da castanha em outras marcas, né? E aí isso permeia no mundo dos suplementos, onde o Jungle foi o pioneiro, né, como hidratação funcional. O Jungle ele não só é um isotônico, mas ele é mais do que isso, porque ele traz, além dos sais minerais e do carboidrato, ele traz vitamina C,
que traz imunidade junto com ele. Ele tem magnésio, que auxilia aí no equilíbrio do sono, na função dos músculos. Então, é uma bebida de hidratação, antioxidante, de recuperação muscular, de hidratação máxima que você pode ter, e gostosa, saborosa, e de baixa caloria. Uma garrafinha dessa tem 20 calorias, 23 calorias. Então, depois do Jungle veio o Ultra Coffee, também dentro da marca Plant Power, que é o nosso café funcional, e hoje a gente tem 5 sabores dele. É o segundo produto da linha que mais vende. E a partir daí a gente conseguiu criar novos itens, né, como proteínas sem leite. E essas nossas proteínas sem leite, elas são de base vegetal, mas são uma das poucas do mundo, e a gente provou todas as proteínas vegetais do mundo, que são saborosas, que são gostosas, que não tem textura ruim. Então a gente teve um trabalho aí com as proteínas de quase 5 anos para lançar. Foi um tempo bem grande de P&D. A gente tem os shakes proteicos, que são aqueles shakezinhos prontos para beber com proteína que vende em supermercado, em geladeiras aí afora. Também sem leite, né? Sem leite, sem adoçante artificial e gostosos. Creatina. Tem o Nitro 400, que é um produto que a gente estava conversando ali antes de iniciar aqui o papo, que é um dos produtos que mais crescem hoje no nosso portfólio. Por quê? O que é o Nitro 400? É um produto à base de beterraba. Nada mais natural. É uma beterraba concentrada. Mas o que a beterraba faz? Ela é rica em nitrato, que se transforma em óxido nítrico. Tem uma explicação técnica que eu não vou entrar no detalhe, mas eu vou dizer o benefício disso. O benefício disso é que ela vasodilata o nosso sistema cardiovascular, aumentando o fluxo sanguíneo. Isso significa o quê? Que você vai cansar menos fazendo algum tipo de atividade física, né? Ou ter mais performance no mesmo nível de cansaço. Pfizer, inclusive, está preocupada com essa concorrência. E também é importante para pessoas que têm pressão alta, porque a partir do momento que você vasodilata, e aí você reduz um pouco a pressão. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você acabou de falar agora uma coisa que é P&D, né? Que é pesquisa e desenvolvimento de produto. E uma das coisas que eu admiro muito em vocês é exatamente esse compromisso com a qualidade, né, com essa operação, com esse produto. Para onde é que vai esse mercado, Rodrigo? Para onde é que vocês estão percebendo nos próximos 5 anos? E o que é que vocês já estão imaginando de novos produtos, de novos desenvolvimentos no futuro? Eu tenho certeza que vocês sempre pensam lá na frente. Qual é a tendência desse mercado? O mercado ele mudou muito, principalmente da pandemia para cá, né? A aceleração foi muito mais rápida, muito mais gente preocupada com saúde, né? Com bem-estar, com o antes de ficar doente, né? O não adoecer. Acho que esse é um ponto muito importante de virada de chave, né, das pessoas, e que principalmente a geração mais nova, ela praticamente já nasceu com isso intrínseco a ela, acho que até por conta do estresse que foi, né, aqueles 2 anos ali de pandemia, de pessoas trancadas, de passar por tudo aquilo. Todo mundo quer hoje ter um organismo mais saudável, né, menos suscetível a passar por esse tipo de coisa. E isso, obviamente, que faz com que a gente foque ainda mais no P&D, que tem um pipeline robusto de lançamentos aí previsto aí para os próximos anos. E você tocou num ponto muito importante, que é o ponto de qualidade, né? Infelizmente, o mercado hoje ele é inundado por produtos que não têm a menor comprovação de eficácia. E mais do que isso, produtos que até tenham comprovação, mas se você for fazer a análise no laboratório, que tem dentro da caixa, da lata, do pote, não é exatamente o que ele coloca no rótulo. Então a gente tem ainda um sistema muito precário de regulação mesmo no mercado, de teste, de laboratórios, para os produtos que estão sendo vendidos. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso. É um dos pilares nosso a qualidade, tanto que qualquer produto nosso, antes de ir para o mercado, apesar de não ser obrigatório, qualquer lote produzido, a gente vai para o laboratório e a gente analisa tudo que você imaginar, desde alergênicos, composição nutricional, se os ingredientes que a gente colocou ali na tabela estão todos na quantidade que a gente fala que tem, justamente para que a gente não venda gato por lebre, né? Às vezes não é nem intencional da indústria. Tem indústria que nem sabe que o seu produto está deixando a desejar na entrega. Só que o fornecedor que entregou um laudo para ela, dizendo que estava entregando
um produto X para ela envasar e colocar no mercado, na verdade não era bem aquilo. E como a gente sabe, hoje a origem da matéria-prima ela é muito importante, né, para que o suplemento ele seja verídico, que ele seja verdadeiro, para que ele funcione. E só tem uma maneira da gente garantir isso, a gente mandando para laboratório o nosso próprio produto. Testando, né? Testando. E isso é uma coisa que é um grande diferencial nosso. Quem comprar um produto nosso, seja da tal da castanha, da Plant Power, Jungle, Possible, Zaya, vai saber que ali tem um produto real que a pessoa está comprando. E aí, só finalizando sobre Plant Power, a gente, além disso, tem os shots, que é o Defense e o The One, um shot focado em imunidade, né, que você perguntou, as pessoas estão muito preocupadas com a imunidade, então a gente tem um shot que é focado só nisso, é imunidade e antioxidante, né, que é o Defense, e a gente tem um shot que é focado em nutrição, né, nutrição, bem-estar, aquela energia para você que não se alimenta tão bem no dia a dia, que ele é um shot que ele envolve todos os verdes necessários ao seu dia a dia. Ah, não gosto de comer salada, não tenho tempo, como muito fora. Ali tem couve, tem aipo, tem alface, tem fruta, verdura, legume, tem tudo que você imaginar. E numa tabela nutricional que te dá o básico, o mínimo necessário para você ter uma nutrição legal, uma nutrição básica fundamental para o seu dia a dia. Então são dois shots bem legais que a gente tem hoje, focados no bem-estar das pessoas. Então, a tal da castanha, Plant Power, Possible. Aí, o que é Possible? É outra marca de leite vegetal. Por que outra marca? Se já tem a tal da castanha. A gente viu que tem muitas pessoas que querem entrar no mundo do leite vegetal, mas que ainda não são acostumadas com o sabor, com a textura, né? Apesar de que o leite vegetal ele transforma a receita, deixa ela ainda mais gostosa, tem gente que tem uma dificuldade de paladar, já sou acostumado, tomo leite a minha vida inteira, então eu não consigo. E aí o Possible nasceu para tornar isso possível. O Possible, diferente da tal da castanha, que ela quer trazer o sabor de cada base, né, da castanha, da amêndoa, do coco, da aveia, o Possible ele nasceu para trazer um sabor próximo ao sabor que a pessoa tem na memória afetiva do leite. Então o Possible ele tem hoje 3 versões, ele tem a versão que traz esse apelo do leite puro, ele tem a versão do achocolatado e tem a versão de morango. São 3 versões que trazem aquele sentimento do sabor da infância, só que com ou zero açúcar, no caso do Possible tradicional, ou com quase nada de açúcar, no caso do morango e do chocolate, trazendo aí uma alimentação muito mais saudável e de baixíssima caloria. Enquanto um achocolatado tradicional tem 150, 160 calorias num copo, o Possible tem 58, 60 calorias num copo. Você pode tomar 2, 3 copos de Possible para chegar num copo de achocolatado tradicional. Então isso é uma verdadeira revolução nesse tipo de produto. Depois do Possible nós temos a Zaya, e aí a Zaya, Dandan, foi outro movimento que foi um movimento bem recente, né? Que foi uma fusão. Foi bem recente. Foi bem recente com a Zaya, né? A Zaya é uma empresa lá do interior de São Paulo, ela fica em Vinhedo, né, perto de Campinas. E o fundador da... Foi ano passado, 2024? Final do ano passado. O fundador da Zaya, o Marcelo, sempre esteve muito próximo, a gente sempre conversou muito. Ele é fã de sushi, assim como eu, então a gente saía muito para jantar toda vez que eu estava em São Paulo. Ele, pô, tô indo para ir pra gente jantar junto. A gente jantava junto. E aí eu fui acompanhando muito de perto o crescimento dele, né? No início ele era uma indústria praticamente focada em farinhas e misturas. Quer dizer, a farinha de mandioca da Zaya é uma das melhores farinhas sem glúten que existe. Só que um mercado muito pequeno ainda, ele não conseguia tracionar muito o volume. Até que ele teve a grande sacada de transformar a farinha em produto acabado. E ele criou os snacks chamados Zaitas, né, que são feitos com a farinha de mandioca, que ele já tinha no mercado, altamente clean label, saudável, sem glúten, sem leite, com baixa caloria e muito saboroso. E aí a Zaya começou a crescer bem mais forte. Né, e aproveitando esse crescimento e esse potencial, a gente entendeu que seria o primeiro movimento, né, não orgânico nosso para ser feito. Né, nós nos unimos a ele, de alguma forma, para abrir uma nova avenida
de potencial crescimento dentro da Positive, né, que seria uma avenida de snacks. A gente já tem bebidas, a gente já tem suplementos e a gente não tinha snacks. Então aí a Zaya entra como o nosso braço de snacks aí, uma marca de snacks saudáveis para dentro do nosso portfólio. Essa operação a gente concluiu no final do ano passado, né, a gente comprou foram 67% aproximadamente da empresa, e o Marcelo continua sendo o nosso sócio e continua sendo o CEO lá da Zaya, tocando a operação e com foco aí em desenvolver toda essa parte de snacks. Muito legal, Rodrigo. Rodrigo, nessa sua fala, uma coisa me chamou muita atenção. Nós estamos vivendo um mundo de constante evolução em busca do bem-estar, da vida saudável, do emagrecimento, que acaba estando dentro dessas canetinhas, estão uma febre, eu já soube que tem mais 2 aí chegando, que vai ser o Mundial, vai ser brinquedo, e a longevidade. E vejo que os teus produtos estão todos em linha com esses pilares. Mas para você chegar aonde você chegou, você precisou da coisa que é muito difícil hoje em dia, que é o ser humano, né? Investimento em inovação, em gente. Como é o treinamento dessas pessoas? Como é que você vai buscar essa mão de obra no mercado? E quais são as dificuldades que você sente hoje no setor de RH? Quantos colaboradores hoje, Rodrigo? Só complementando o Pepeu aqui. Boa. Hoje, a Positive diretamente, como a gente tem hoje todo o back-office e a estrutura comercial e distribuição feito pela Três Corações, a gente tem diretamente cerca de 60, 70 pessoas dentro do nosso escritório. Mas indiretamente a gente conta com os 8 mil colaboradores aí da Três Corações atuando junto com a gente. Muita sinergia envolvida, né? Que são fundamentais e aí vai bem no que o Pompeu estava falando também, que a gente precisa estar treinando todos eles, porque todo mundo tem que falar a mesma língua. Né? Como eles fazem a distribuição e a desafio manter essa cultura alinhada, né? Eles precisam entender dos produtos, então essa parte de treinamento é uma parte bem importante para a gente. Mas não diria para você que é fácil conseguir pessoas para os cargos estratégicos ou não. Né? Hoje em dia, até mesmo os operacionais, não está fácil. O mercado está bem competitivo. Né? A questão para todo tipo de cargo, né? Desde um cargo gerencial até um cargo de operacional. Mas, obviamente, que as pessoas que estão lá com a gente são pessoas escolhidas a dedo, que a gente conta muito com elas, e elas fazem parte hoje de uma mesma mentalidade. Né? Eu mesmo, depois que eu comecei a trabalhar, né, com alimento saudável, entender um pouco mais sobre isso, eu vi como minha vida, né, como minha saúde também se transformou. Eu sempre fui de uma família de atletas que sempre gostaram, meus pais, meus avós sempre gostaram de fazer exercício, eu sempre fiz, mas era muito diferente fazer esporadicamente do que fazer como eu faço hoje. Todo dia eu tenho uma regularidade, faço minha corrida, nado, bike, então tenho meus esportes ali que estão no meu dia a dia. Então quando você alia uma prática regular de exercício físico com uma alimentação saudável, a sua vida ela é completamente transformada, porque você vai adoecer menos, você vai ter mais disposição no dia a dia, você vai dormir melhor e, obviamente, que com tudo isso em ordem, a sua mente, que é o principal, ela vai estar muito mais afiada aí para você trabalhar no dia a dia. Eu queria até rápido, né, Pompeu? Jogar aqui, estamos já terminando, Adão, mas eu tenho, antes de fazer aquela pergunta tradicional de quem o inspira, né, ou o que o inspira, eu queria saber, Harvard tem feito uns estudos sobre psicodélicos, né, ele está entrando muito no mundo da medicina, e eu queria saber se tem algum estudo já para misturar psicodélicos em alguma bebida de vocês. Ainda não. Tudo que começa muito novo nos Estados Unidos demora muito para vir para cá. Tem algumas substâncias que já são muito validadas nos Estados Unidos, como alguns cogumelos que ajudam muito aí no foco, na concentração, que já são comuns em bebidas americanas que ainda não podem no Brasil. Tem alguns tipos de açúcares diferentes que não são bem açúcares, mas que adoçam a bebida, que não são nem adoçantes tradicionais, nem açúcares, que já são permitidos nos Estados Unidos e ainda não podem aqui. Então aqui demora um pouco, né, a Anvisa principalmente a liberar alguns elementos. Então a gente precisa às vezes dançar um pouco mais atrasado, mas a gente tem a vantagem de entender todos os testes que ocorrem lá primeiro para a gente errar menos
aqui no Brasil. Rodrigo, e agora chegou aquele momento, estamos nos aproximando do fim, e a gente pergunta sempre aos nossos entrevistados, né, que aqui é o Plano Business, como eu te falei, a gente busca trazer pessoas que inspiram outras pessoas, mas impulsionam negócios. Então, eu queria saber o que ou quem te inspira. Boa. Obviamente que para mim, no dia a dia, as pessoas que mais se inspiram são a minha família, propriamente dita, né? Meu pai sempre foi empreendedor, sempre trabalhou, sempre teve que se mudar para se adaptar e trabalhar em novas empresas. A gente já morou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que eu tenho certeza que foi um movimento muito difícil na época para ele. Imagina sair de Fortaleza para lá. Antes ele morava no Rio, já nasceu em João Pessoa. Então ele teve uma questão de ter que aprender a se adaptar muito rapidamente, né, às mudanças na vida dele. E fora do ambiente familiar, eu sempre me inspirei muito no Ayrton Senna, né, principalmente na forma como ele lidava com a pressão, com o foco, com a coragem, com a dedicação, principalmente. Ele nunca foi uma pessoa que dependeu da motivação, mas ele sempre fez tudo com muita dedicação, né? E essa dedicação cria o hábito, e o hábito é que leva você a ser um vencedor no longo prazo. E isso acho que é uma das coisas mais importantes que eu carrego em mim, né? Que tudo que eu entro para fazer o meu melhor, né? Dar o meu melhor sempre. Então, se tem algo que me deixa dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, é saber que tudo que eu estou fazendo no meu dia a dia, eu estou dando o melhor possível de mim. Tá? Isso não só no lado profissional, mas também no ambiente familiar, em todos os aspectos da minha vida. No ambiente de esportes, eu sou muito competitivo, então eu acabo fazendo até mais do que deveria, mas eu sou um pouco assim, e aí minha inspiração vem um pouco aí do Senna. É isso, Dadão. Rodrigo, respeitando o teu tempo, eu vou te fazer só uma última pergunta antes de encerrar. Por favor, me perdoe. Que é isso, Dadão? Então você pode ser bem breve, mas eu não posso deixar de lhe fazer assim. Você é um garoto novo, muito competente. Felipe, seu irmão, muito novo, muito competente. Duas joias do empreendedorismo aqui. Nacional, é um case nacional, né, Peu? Sem dúvida. E eu queria falar o seguinte, rapidinho. O seu pai é uma pessoa muito especial, Antônio José. E eu queria linkar a figura do seu pai com liderança, que talvez seja um dos temas mais importantes no meio de negócios hoje, é uma liderança forte. O papel do líder, a importância do papel do líder nas organizações. E você citou o seu pai no início do negócio, assim, você acabou de citá-lo. Agora, quando o Popeuzinho lhe perguntou sobre qual a importância da liderança, da referência do seu pai, no seu modelo de liderança, que você hoje é um grande líder, tem hoje, só para a gente encerrar. Dandão, principal, se eu posso chamar assim, é o trabalho, né, como meio de você crescer na vida, né, sem atalhos, fazendo a coisa certa. Ele sempre foi uma pessoa muito correta e que sempre mostrou, né, na liderança dele, ele sempre teve um aspecto de ser um exemplo, né? Ele sempre é um dos primeiros a chegar na empresa, é sempre um dos últimos a sair, não porque isso mude alguma coisa no dia a dia do negócio para ele, né? Ele vai fazer mais ou menos por isso, mas porque ele quer, né, que os funcionários entendam que ele é um exemplo de pessoa a ser seguido, de que tem que fazer, que tem que trabalhar, que é importante estar ali. Então acho que esse é um dos principais fatores aí desse papel de liderança, né? O trabalho como maneira de vencer na vida e a dedicação dele em ser um exemplo aí para quem está com ele. Prazer grande demais estar aqui com esses dois amigos do coração, né, Pepeu? É isso aí. Pompeuzinho Vasconcelos e eu, a gente aqui batendo esse papo com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo é o CEO e cofundador da Positive Company, essa empresa que está fazendo um trabalho incrível, que só cresce nessa área de alimentação saudável. Eu convido todo mundo a acessar o podcast Plano Business, que é no canal do YouTube da Unimed Fortaleza, e demais plataformas de stream, né, que tem muito conteúdo bacana lá, como esse aqui agora, que a gente fez há pouco. Grande abraço, obrigado, Rodrigo.
Obrigado a Peuzinho, vocês, foi ótimo estar aqui com Mas, vocês. Até a crescemos próxima. muito aqui. demais, a história é Vamos incrível. todo mundo se alimentar mais saudável, praticar esporte, que aí a Unimed vai até conseguir reduzir os planos, porque ninguém vai precisar mais usar. Já pensou? Os planos vão ficar baratinhos. Saúde é um ciclo virtuoso, não é não? Isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente. Um Obrigado. abraço.